Ok, pessoal, vamos começar agora a nossa primeira aula de literatura. É isso aí. Nós vamos entender agora, começando com o processo histórico da nossa literatura, de início agora a nossa literatura brasileira. E nós vamos começar estudando o quinhentismo. O que será que significa o quinhentismo? Que aconteceu aí no século XVI. Ok, vamos lá. Primeiramente, nós vamos identificar aí o panorama histórico do século XVI, como que alguns principais acontecimentos que marcaram aí o século XVI, para nos situar aí na história dessa literatura de 1500 aí até 1599, que compreende o século XVI. Então vamos lá, olha só. Primeiramente, em 1503, Leonardo da Vinci iniciou a pintura aí da Mona Lisa, e que concluiu aí mais ou menos 3 ou 4 anos depois. Em 1512, o teto da Capela Sistina foi pintado aí por Michelangelo e foi exibido ao público pela primeira vez nesse ano aí. Em 1517, Martinho Lutero publicou aí as 95 teses, dando início então à Reforma Protestante, ok? Em 1531 e 1532, a Igreja Anglicana rompeu com a Igreja Católica lá na Inglaterra, dando início também, reforçando aí a Reforma Protestante. Em 1532, Francisco Pizarro liderou a conquista espanhola em cima do Império Inca, ok? Em 1532 também, Martim Afonso de Souza iniciou aqui no Brasil a cultura da cana-de-açúcar. Em 1534, o ato de supremacia na Inglaterra. O rei Henrique VIII rompeu com Roma e declarou-se então chefe da igreja. Em 1535, os portugueses, chefiados aí pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, desembarcaram na capitania do Espírito Santo e fundaram a Vila do Espírito Santo, que compreende aí a atual Vila Velha. Em 1536, foi o estabelecimento da Inquisição em Portugal. Em 1545, a primeira sessão do Concílio de Trento, ok? A última sessão aí foi ocorrer em 1563. Isso aí é considerado um dos 3 concílios fundamentais aí para a Igreja Católica, que foi conhecido aí como um período de contra-reforma, ok? Em 1548 foi criado o primeiro governo geral do Brasil, com Tomé de Souza por governador. Em 1549, Tomé de Souza fundou Salvador, nomeada capital do Brasil, mesmo sem nunca ter sido aí uma província. Em 1554, foi a fundação da cidade de São Paulo pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóbrega. Em 1565, a fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá. Em 1572, a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e 3 anos após, o autor desse livro, Luís Vaz de Camões, regressou então ao Oriente. Em 1580, após a crise de sucessão de Portugal, Portugal perdeu a independência para a Espanha e morreu Luís Vaz de Camões também nesse ano. Em 1599, encerrando aqui o nosso ciclo histórico do século XVI, William Shakespeare escreveu a tragédia Hamlet. E como seria o panorama histórico português? Olha, 3 fatos são importantes aí para nós destacarmos aqui no período histórico de Portugal. São eles o seguinte: o primeiro, o capitalismo mercantil e as grandes navegações aí impulsionaram a economia portuguesa e foram responsáveis aí pela busca de novas matérias-primas e novos territórios, como foi o caso, por exemplo, do Brasil. O segundo,
o renascimento artístico, que mudou aí o pensamento medieval. E por último, a reforma protestante, que entrou em choque com o pensamento religioso tradicional e impulsionou então a Companhia de Jesus a evangelizar os nativos do novo continente, no caso, o Brasil. Okay? Então esse período, no início aí do século XVI, foi marcado pelas grandes navegações. Mas o que seria o quinhentismo, então? O quinhentismo compreende aí por quinhentismo, então, a fase inicial da literatura brasileira. Ela ocorreu, então, no começo da colonização, ou seja, todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia aconteceu aí, no momento em que a cultura europeia foi introduzida aqui no país, no caso no Brasil. Nesse período, ainda não se tratava aí de literatura genuinamente brasileira, podemos dizer assim. Veja que a literatura era escrita por europeus aqui dentro do Brasil. Trata-se então de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota aí a visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas riquezas em uma nova terra. As manifestações aí ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ok? A literatura, então, que ocorreu no Brasil, ela basicamente falava aí da descrição da nova terra e também dos indígenas ou dos nativos que moravam aqui. Esses textos, eles eram escritos então pelos viajantes, jesuítas e missionários que estiveram aqui nesse período. Então destaca-se aí como representante da literatura jesuíta ou literatura da catequese, o padre José de Anchieta, com os seus poemas, seus autos, sermões e cartas e também alguns hinos. O objetivo principal do padre jesuíta, com a sua produção literária aí, era catequizar os índios brasileiros. Nessa época também destaca-se ainda Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da frota aí de Pedro Álvares Cabral, que nós podemos ver aí na imagem, a imagem do Pero Vaz de Caminha e também do Pedro Álvares Cabral. Então, através de suas cartas aí de Pero Vaz de Caminha e também do seu diário, ele elaborou uma literatura aí de informação, ou seja, uma literatura que fazia parte da viagem que eles estavam fazendo sobre o Brasil. O objetivo de Pero Vaz de Caminha, então, era informar ao rei de Portugal sobre as características geográficas, a vegetação, também como vivia a sociedade também dos nativos dessa nova terra. E o que seria a literatura informativa? A carta de Caminha, ou de Pero Vaz de Caminha, inaugura o que se convencionou chamar aí de literatura informativa sobre o Brasil. Esse tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, foi consequência aí das grandes navegações, ok? E essas cartas aí, elas faziam um levantamento aí da Terra Nova ou da Nova Terra, de sua floresta, de sua fauna, de seus habitantes aí, dos costumes que eles tinham, que se apresentavam aí, esses costumes muito diferentes dos europeus. Então essa era a razão de ser uma literatura extremamente descritiva. E com esse valor aí, com essa característica, podemos dizer assim, sem grandes valores literários. A principal característica da carta é a exaltação da terra, um resultado aí de um espanto aí que o europeu, pelo europeu, diante da característica exótica e da exuberância que tinha aí o mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor à terra nova aí transparece
no uso exagerado aí nessas cartas de adjetivos. Então olha só, nós vamos dar uma olhada agora na carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos ler aí alguns trechos e alguns fragmentos dessa carta aí. Então olha só, diz assim: Carta a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Senhor, posto que o capitão Mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães, escrevem a vossa alteza a nova do achamento dessa terra, dessa vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixei de também dar nisso minha conta. E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo até terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamamos furabuchos. Nesse mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual, monte alto, o capitão pôs o nome Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegaram primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem vergonha coberta, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olhamos, não tínhamos nenhuma vergonha. E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo acima, daquela tintura, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda as suas vergonhas, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizera vergonha por não terem a sua como ela. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa de pés por estrado, e bem vestido, como um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Vamos entender aí algumas palavras desse texto aí da carta de Pero Vaz de Caminha.
Capitão Mor, quando ele fala ali, trata-se então de Pedro Álvares Cabral. Conta seria o relato. Oitavas de Páscoa é a semana que vai desde o domingo de Páscoa até o domingo seguinte. Horas de véspera seria ali o final da tarde. Chã seria plana. Cousa, coisa. Vergonhas seriam ali os órgãos sexuais. Sarradinhas, alguns historiadores consideram saradinhas, isso é, sem doenças, e outros consideram cerradinhas, ou seja, densas. Tinta seria tingida. Alcatifa seria o tapete que cobre ou se estende. Entre Douro e Minho seria a antiga província de Portugal. Aqui nós temos uma imagem original aí da carta de Pero Vaz de Caminha. Nós temos ainda alguns documentos principais que compõem aí a nossa literatura informativa. A primeira delas, Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, foi escrita no ano de 1500 e publicada pela primeira vez em 1817. O Tratado da Terra do Brasil, de Pedro de Magalhães Gândavo, foi escrito por volta aí de 1570 e impresso pela primeira vez em 1826. A história da província de Santa Cruz, aqui chamamos vulgarmente aí Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, foi editado em 1576. O Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, de Padre Manuel da Nóbrega, foi escrito em 1557 e impresso em 1880. E o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, foi escrito em 1587 e impresso aí por volta de 1837. Bom, nós poderíamos dizer aí que para o leitor de hoje, a literatura informativa aí, ela satisfaz a curiosidade a respeito do Brasil e os seus primeiros anos de vida, vamos dizer assim, oferecendo aí os encantos ou as maravilhas aí da narrativa das viagens que eles tiveram. Mas para os historiadores, esses textos aí são fonte de pesquisa. Mais adiante, nós estudaremos ainda, em outras épocas literárias do Brasil, esses textos foram retomados por escritores brasileiros, ok? Como forma de denúncia da exploração que o país estava sofrendo nessa época e até esses resquícios até os dias de hoje.